as perguntas. Conta como que foi aquela sessão que teve na segunda-feira, que veio o irmão. Eu tava falando agora, comentando, recebi uma psicografia que eu tô passando a limpo, só que não terminei hoje, né? Vou terminar amanhã. E eu queria contar para vocês, mas essa não tenho na minha cabeça ainda, porque como eu não terminei de passar limpo, né? Eu não gravei a história na cabeça, mas é muito legal. Semana que vem eu conto. Hoje eu vou contar para vocês um trabalho de segunda-feira, que é o pronto-socorro espiritual, né? E que foi muito legal. Veio assim umas questões assim, muito bacana e antigas, né? De espíritos que estão há muito tempo aí perdidos, né? Em looping, esperando ajuda, né? Porque na verdade eles não sabem, pensam que está naquela realidade daquela época ainda, né? Então, eu tive 4 casos muito interessantes, eu vou contar um deles. Eu precisava até uma lembrança, você lembra? Do moço que chorou, que deixou as pessoas para trás. Sim, porque são tantas histórias que eu vou te falar uma coisa, eu preciso escrever um livro, estou escrevendo já, mas não estou dando conta de tempo. É assim, isso se passou na Segunda Guerra Mundial, né? Eles estavam indo, vocês sabem, não posso falar nomes, alguns nomes aqui, senão pode complicar na live, né? Mas eles estavam para tomar um trem, uma família, era um homem, né? A esposa, um menino e 2 meninas. E eles estavam para pegar o trem para ir para Berlim, né? Na Alemanha. E de repente ele começa a perguntar da família. E a pessoa que estava do meu lado, que estava doutrinando, que estava, né, conversando com o espírito, começou a fazer perguntas, né? E num certo momento ele se desesperou, né? Ele começou a chorar, chorei muito, né? Porque isso passa para mim. E realmente, eu vou fazer filmagem, semana que vem não tem sessão por causa do carnaval, mas na outra, sessões de segunda eu vou fazer live. Eu quero vou mostrar a mim, né? Tem mais médios, mas geralmente não gostam de aparecer, então vou colocar em mim a câmera. E vocês vão ver que é fantástico, né? Poderia até falar que é um teatro, né? Até eu seria contratado aí por uma emissora maravilhosa. Mas daí o que acontece? Esse amigo, esse desencarnado, ele começa a chorar muito, chorar, e começam a perguntar para ele, né? O que aconteceu? O que houve, né? Calma. E ele entrega o jogo, porque ele estava procurando a família, que a família tinha pego o trem para Berlim, e ele tinha ficado, né? Mas que depois de conversar com ele, na verdade, não foi isso bem que ocorreu. Ele, como ser humano, lógico que tem dor, ele abandonou a família no trem, quando ele percebeu que o trem não estava indo para tal lugar, mas ele não tinha mais como resgatar a família, porque os soldados, né, daquela época lá, não permitiam a saída. E se ele fosse adentrar no trem, ele também ficaria lá preso. E eles estariam sendo levados para aqueles locais que vocês sabem que não foi nada bacana, né? Foi muito triste, né? Essa passagem da história, onde realmente não sobreviveram, né? E também ele, pelo que nós entendemos da história, ele também não sobreviveu. Tanto é que ele estava desencarnado lá, né? Ele deve ter sido morto, alguma coisa desse tipo, pelos soldados, mas a impressão do looping que ficou para ele, que é aquilo que eu falo para vocês, é muito importante entender. Aquilo que nos choca muito, ela vira um looping, ou seja, fica repetitivo. E para ele o repetitivo era a família no trem, indo embora, né? E ele sem poder fazer nada. E é bem provável que ele já tenha perdido a vida antes mesmo, né, de eles partirem do trem. Talvez ele não tenha percebido isso, né? E ficou nessa história toda. Então, o sofrimento que ele estava, o não se perdoar por aquela atitude, né? Que ele simplesmente quis se salvar de alguma forma para ele não estar ali dentro do trem. Instinto de sobrevivência, né? Isso, é um instinto de sobrevivência. E a gente não pode apontar o dedo, a gente não sabe qual que seria o que nós faríamos no lugar dele, né? E de outros mais, né? É muito fácil, às vezes, a gente criticar, a gente falar coisas assim que possa, como é que fala? Denegrir, né? Aquela pessoa, ou jogar uma culpa nela, mas a gente não sabe. Realmente fica muito difícil a gente colocar uma situação onde a gente faria, né, diferente. Não sei, mesmo eu não sei, você talvez provavelmente não saiba o que fazer. Então é desesperador mesmo. E como que foi feito para ajudar ele? Então, tudo isso é questão de consciência. Você tem que tirar ele do looping. Então, Quem que ajudou ele?
Foi o doutrinador e das equipes espirituais, porque existe um doutrinador, existe uma pessoa que conversa, que é um médium também, né, que vai recebendo instruções e vai conversando com esse espírito. Mas do outro lado, a gente tem que saber também que existem todos os espíritos, aqueles pessoal que coordenam, que vão estar trazendo pessoas, né, conhecidas. E o fantástico da história, isso chega a emocionar, né? E eu tinha acabado de chorar, né? Muito, muito, muito. De soluçar, é uma coisa assim, é muito bacana, né? Envolve muito, muito médium, né? Vocês que são médios, que fazem esse tipo de trabalho, vocês sabem o que eu estou falando, né? Já que eles não sabem, é emoção, é pura emoção, é pura emoção. A família estava lá para resgatar ele. Então, o que acontece? A família já tinha sido resgatada, né? E estava aguardando a hora de poder resgatar ele. Então foi um encontro de esposa, de marido, filhos. E aquilo, putz, nossa, quase chorei de novo. E agora quase estou chorando de novo. Emociona demais, demais mesmo. São histórias reais. Então quando a gente participa dessas sessões, né? Eu já estou muito tempo participando, mas eu não deixo nenhuma vez me emocionar, por quê? Porque você se envolve com a história, né? Então eu contando para vocês, eu lembro todinho de novo, porque não foi um trabalho, não foi uma assistência onde estava tudo ok, a pessoa estava num looping, sabe? Aquele looping simplesmente não, ali tinha sido assim aquele sentimento de perda muito grande mesmo de uma família inteira, né? Então vocês imaginam, né? Um pai deixar os filhos, a esposa e ir para um local onde ia ser sacrificado praticamente, né? Que é o que foram, né? Então é chocante. E ele conseguiu ser ajudado, né? Foi ajudado pela própria família, porque quem melhor poderia estar esperando ele do que a própria família, né? Então maravilhoso, fantástico isso aí. Então, vamos lá. Vamos mudar de história, que senão eu vou ficar chorando aqui. Não vamos dá, lá, não. Pergunta Tamara Oliveira. Meu esposo suicidou, ele foi acolhido? Amiga, vou te falar uma coisa. Falam-se muito de suicidas, né? Que sofre, que não sei o quê. Agora ninguém fala como que era a vida desse amigo antes, né? Porque com certeza ele vinha numa pressão muito grande, né? E eu te digo assim, todos são acolhidos.